Está entrando no ar mais um Conversa com Daniel Grijó na TV e já eu espero você aqui, após os comerciais, com um super bate-papo com Elinei Reis, CEO da empresa IAR Soluções e Engenharia. Eu espero você aqui na Interior TV. Até! Tem dores nas costas? Tensão muscular? Fisioterapeuta você tem que chamar. Tem dores nas costas? Tensão muscular? O fisioterapeuta você tem que chamar. Dr. Daniel Grijó. O DG Intense. Uau! Se liga, ele tem 14 anos de experiência com vários casos de sucesso e é bem provável que ele consiga tirar todas essas dores de você e ainda deixar o seu corpo e sua mente equilibrados numa vibe só. Dr. Daniel Grijó. Seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Pede logo esse orçamento. Ele é o cara. 22 999 09 19 39. Você não vai ficar cheio de dores perdendo tempo, né? Pede o seu orçamento agora. WhatsApp 22 99909 1939. Dr. Daniel Grijó. AM Contabilidade, escritório contábil em Macaé há mais de 20 anos no ramo. Serviços contábil, fiscal, departamento pessoal, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração, encerramento de empresas, suporte para MEI, microempreendedor individual. AM Contabilidade, condições especiais de preços para empresas. Formalize o seu negócio. Agende uma visita ou ligue pelo telefone 22 99265 7768. Estamos localizados na Avenida Luiz Lírio 463, Macaé. A sua empresa em ótimas mãos. Onde você vai, a gente vai junto. Você sabe, é você nosso melhor assunto. Dias bons e ruins, quem é que não viveu? Mas a gente estava lá pra te dizer que valeu. A gente viu seu time ser campeão, viu também você perder na prorrogação. Sua rua, seu bairro, cidade, região, tem sempre lugar na nossa programação. É só você falar que a gente aumenta o som e dá um close em sua emoção. É só ligar a TV pra você ver que a gente gosta mesmo de assistir você. É só ligar a TV pra você ver que a gente gosta mesmo de assistir você. Nós também somos telespectadores da sua vida. Interior TV. A gente faz pra você. A gente faz pra você. Voltamos nos nossos comerciais e ao meu lado, Elinei Reis, CEO da empresa IAR Soluções de Engenharia e que hoje estará discutindo junto conosco sobre a energia voltaica. Elinei, é um prazer receber você aqui. Eu sei que o seu tempo é um tempo muito precioso, porque, afinal de contas, você, além de ser um CEO, você também faz parte de uma equipe, de uma grande estatal e tem muito a contribuir conosco. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco para a gente das suas experiências, da sua formação e do que se trata o nosso assunto. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniel. Então, eu sou o Elinei, CEO da empresa IAR Soluções de Engenharia. Nós trabalhamos hoje no mercado com parte elétrica e agora com parte de energia fotovoltaica. A minha formação, sou técnico eletrotécnico, sou técnico eletrotécnico, tenho uma formação de engenharia de produção, sou engenheiro de segurança, tenho pós em MBA em gestão de projetos e estamos atuando aí nessa área de energia fotovoltaica em todo o Rio de Janeiro, né? A gente cobre todo o Rio de Janeiro. Entendi. Elinei, você falou uma coisa muito importante, que as pessoas ainda não conhecem esse novo conceito de tecnologia de energia, que é a energia fotovoltaica. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é esse novo conceito que está sendo estabelecido na sociedade e também em Macaé. Ou seja, era algo que era visto em grandes empresas, mas agora está sendo lançado no mercado para micro e pequenas empresas e residências. Explica para a gente o que é essa energia, o que é isso, que as pessoas precisam conhecer. Então, vamos lá. A energia fotovoltaica é energia oriunda do sol, né? A gente aproveita o sol, né, que a gente tem abundância no ambiente, para poder fazer a transformação, né, de energia solar
para energia elétrica. Ou seja, só para você ficar entendendo, ou seja, por dentro do assunto, é o seguinte, você sabe, você já viu, no caso, aquelas placas nas casas, nas residências e nas empresas, aquelas placas grandes, é de cerâmica que é o silício? Não, é cristalino. Isso, eu entendi. Aquelas placas cristalinas que se encontram nas casas, em cima das casas, geralmente tem muito nas regiões de veraneio, nas casas onde as pessoas priorizam economizar energia. Então, aquelas placas que ficam ali em cima, e hoje ele vai explicar para a gente justamente o que são essas placas e para que elas servem e por que essas placas, de uma maneira em geral, fazem a sua vida melhor, ou seja, o seu modo econômico de ser mais saudável. Explica para a gente sobre aquelas placas, o que são aquelas placas? Então, hoje, quando a gente olha para algumas residências, você vai ver aquelas placas, tem umas que, porque a gente aproveita o sol de duas maneiras. Para aquecer, então você vai ver algumas placas, mas não são fotovoltaicas. Entendi. São placas para aquecimento da água. Ou seja, então existem dois tipos de placas. Placas de aquecimento, ou seja, o sol ele bate naquelas placas, mas existem algumas placas que têm o efeito de aquecer e outras de gerar energia. No seu caso, qual é a placa que nós estamos falando? Então, na nossa placa é a placa fotovoltaica, que é a placa para transformar e gerar energia. Entendi. Então você vai ver várias placas que são monocristalinas ou policristalinas em cima das casas. Aí dela vai sair um par de fios que, no caso da placa, ela vai gerar corrente contínua. Entendi. Para você entender um pouco, porque nós temos aqui a missão de levar informação para vocês de uma maneira clara, concisa e precisa. E justamente nós chamamos um especialista para falar com a linguagem que você precisa entender. Justamente o quê? Para você ter a definição do que é energia solar voltaica e como essa energia pode beneficiar você. Ou seja, essa energia, o sol, ele bate na placa. A placa, de uma certa forma, converte a energia solar, aquela luz solar na placa, e essa placa converte essa energia em eletricidade, não é isso? Isso, aí corrente contínua. E por isso que ela se torna mais barata. Porque você usa recursos renováveis, energia limpa. Isso, energia limpa, não é isso? Isso, o sol está aí para a gente o tempo todo. Entendi. Né? Então ela vai gerar corrente contínua, vai entrar num equipamento que a gente chama de inversor. Esse equipamento vai transformar a corrente contínua em corrente alternada, que é o que a gente usa na nossa casa. Ou seja, é o que acontece conosco quando nós vamos ligar a nossa luz num poste, e o poste traz essa energia que as concessionárias que administram essa energia trazem para a nossa casa. Para você ter uma ideia, isso é tão importante enfatizar essa definição de energia e corrente contínua e corrente alternada, porque quando essa energia que chega na sua casa, ela passa até os eletrodomésticos que têm as suas funções, elas precisam ser o quê? Codificadas. E é justamente essa parte que o Elinei está trazendo para a gente que ela faz, que é o quê? É igualzinho, sem tirar nem pôr, mas a diferença é que essa luz solar vai ser transformada em corrente elétrica, ou seja, essa luz de modo contínuo que está nas placas vai se transformar em corrente alternada, que são as correntes que são apropriadas para os nossos eletrodomésticos. Isso aí, não. Ele deixa de fazer uma pergunta. Hoje em dia, nós sabemos que o Brasil está vivendo em um momento de escassez. Sim. E as pessoas estão, de uma certa forma, otimizando seus recursos, ou seja, estão economizando. Como a sua empresa pode ajudar a agregar, ou seja, nesse setor da economia doméstica? Então, a gente teve o último aumento agora da tarifa vermelha, foi 52% de aumento só da tarifa vermelha. Então, assim, o crescimento, a procura por energia solar está sendo muito grande, porque hoje você investe na energia solar em torno de 3 anos, você já tem a recuperação, o payback. Entendi. Ou seja, entendi. Porque as pessoas às vezes me perguntam, ou podem te perguntar, mas só que se eu comprar as placas, elas vão me dar um retorno? O que você acha sobre isso? O que as pessoas dizem? Qual a resposta que você dá para as pessoas? Com certeza. Hoje se você hoje
opta por colocar o sistema fotovoltaico na sua casa, você tem um retorno daquele investimento em 3 anos. Agora, por que tem crescido muito? Porque o que a gente tem feito o governo diminuiu o ICMS, então está tendo um incentivo, de certa forma, para poder colocar. Então, o que a gente. Hoje você tem a possibilidade de instalar a fotovoltaica na sua casa sem pagar nada. Entendi. Só vai começar a pagar aí daqui a 3 meses, 4 meses, que é o financiamento que a pessoa faz. Entendi. Isso foi muito importante você falar, porque os incentivos fiscais que o governo tem beneficiado através de empréstimos e cartas de crédito são necessários para a aquisição desse produto e desse serviço. Porque eu acho que você que está em casa, você às vezes deve ter muita dúvida em relação em instalar este tipo de equipamento e essa prestação de serviço. Por quê? Porque necessariamente desconhece, não sabe de qual produto se trata, do que se trata. E sobre isso que eu gostaria de te perguntar. Essas placas, quando elas são instaladas, o que faz com que essas placas fiquem fixadas no teto? Ou seja, elas têm qual tipo de engenharia? E a segunda pergunta, essas placas, qualquer tipo de casa pode receber essas placas? Então, essa é muito boa pergunta. Então, hoje a gente tem a possibilidade de instalar em placas de cerâmicas, que são essas telhado colonial, tem as de fibrocimento, que são as ternites, e tem laje comum. A pessoa vê, eu tenho uma área aqui, não tem telhado, mas eu gostaria de colocar. Tem a possibilidade de colocar tanto em laje, quanto quer dizer, você coloca em qualquer lugar. Qualquer lugar. Inclusive, tem condomínios, os shoppings, supermercados usando uma área de estacionamento. Às vezes não tem área, usa o próprio estacionamento e faz a cobertura com telhado, com as placas fotovoltaicas para os carros entrarem embaixo ali. Ou seja, estão utilizando os recursos justamente para economizarem. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Nós sabemos que o poder aquisitivo, ou seja, o poder de compra, em virtude desde o momento da escassez, que foi a crise, até a pandemia, ela caiu muito. E hoje em dia você falou uma coisa interessante, que o governo tem dado incentivo e cartas de crédito. Em quantas vezes a pessoa pode financiar, ou ela procura diretamente com você, ou ela tem que procurar uma instituição bancária para a aquisição desse bem, esse serviço? Não, é direto com a nossa empresa. Hoje a gente tem a possibilidade de financiar até em 120 vezes. Então, uma pessoa que hoje, quando eu fiz o curso, quando eu comecei a trabalhar com energia solar, realmente era difícil para o pequeno fazer. A gente procurava mais postos de gasolina, supermercado, grandes clientes. Hoje não. Hoje o cliente pode fazer até em 120 vezes. Então, a pessoa que paga hoje R$300 por mês de luz, ela vai financiar, vai pagar 200, 220, vai deixar de pagar a companhia R$300. Entendi. E pagar o financiamento 200, 220, 250 reais. Entendi. Então o custo-benefício é mais vantajoso, porque naquele momento você vai, desde o primeiro mês, economizar. Sim. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, que as pessoas sempre têm, que eu particularmente posso dizer para você que eu também tenho, que é justamente a seguinte: e quando chega à noite, essa energia solar é aproveitada? Essa energia solar, que à noite não tem sol, o que acontece com essa energia? O que acontece com essa energia que ela é propagada nas placas e deve ter algum armazenamento ali, não sei. Como que acontece essa energia? De maneira normal? Então, vamos lá. Existe, no sistema fotovoltaico, existe dois sistemas. Um on-grid, que é o conectado à rede, e o off-grid, que é o cara que, assim, hoje eu quero ficar isento, eu não quero mais depender de concessionária, quero que tire o meu relógio. O cara vai fazer o sistema off-grid. Mas aí ele vai instalar as placas dele e vai ter que ter um banco de baterias para quando chegar à noite, esse banco de baterias suprir a carga dele. Entendi. E tem um sistema, que é o que a gente mais faz, que é o on-grid, que é o conectado à rede. Como é que é feito isso? A gente fechando o contrato com o cliente, a gente faz o projeto, dá entrada na homologação na companhia de energia elétrica. Entendi. Então existe todo um processo legal e jurídico. Né? Justamente você chegar ali, um curioso, por exemplo, chegar ali e falar assim: não, eu consigo fazer isso para você mais barato, você pode ficar tranquilo. Não é assim, gente, isso é muito perigoso.
Mexer com carga elétrica sem saber é muito perigoso e gera risco de vida. É muito importante você falar isso. Continua. Tem que ter um projeto assinado, né? Tem que ter uma TRT ou uma ART. O que é TRT e ART? Para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas terem noção do que é. Por quê? É muito importante você saber disso, porque você vai ser um agente facilitador. Você vai adquirir o produto, o Elinei está aqui para te explicar sobre o produto e no momento em que ele for instalar esse produto para você, vai ser algo mais fácil de você compreender. A TRT é um termo de responsabilidade técnica. Então, a partir do momento que eu faço um projeto, eu vou andando a casa, estudo, olho, faço um projeto ideal para a tua instalação, eu tenho que fazer a TRT porque eu vou ser o responsável técnico, legal e criminal civil daquele sistema. Você vai ser o responsável legal. Se alguma coisa acontecer, Deus queira que não, você vai ser o responsável legal, não é isso? Pois é. Então, é tudo homologado, tudo direitinho. A companhia vai na casa do cliente, faz a vistoria para saber se a instalação está bem feita, se cumpriu todos os procedimentos, está dentro da norma. Visto isso, aí sim que a companhia volta na casa do cliente e troca o medidor, porque o medidor não é o mesmo também não. Tem que ser trocado o medidor, que é um medidor bidirecional. Ou seja, não é algo amador, porque as pessoas têm visto informações na internet, nos veículos de comunicação e até veículos de comunicação que não são sérios e compatíveis com a credibilidade e a segurança do cliente e dá a entender que é muito fácil fazer isso, mas não é. Gente, o custo-benefício é mais viável. É muito mais fácil você investir em segurança, investir em profissionais qualificados e habilitados como o Elinei, não é isso, Elinei? Isso. Aí, continuando aquele raciocínio, a partir do momento que troca-se o medidor consegue medir o tanto que você está gerando durante o dia e está consumindo. Porém, geralmente, durante o dia, as pessoas estão trabalhando, os filhos estão na escola. Elinei, aguarda um pouquinho, porque nós vamos para um breve intervalo e já nós retornamos aqui na Interior TV. Notícias e informações é aqui na Interior TV. E você que quer anunciar o seu negócio, fazer uma propaganda, aqui é o local. Na Interior TV nós temos preços promocionais para você divulgar a sua marca. Então, entre em contato com a nossa produção com o telefone que está passando aqui e eles passarão todos os detalhes. Interior TV, a gente faz para você. Interior TV, a gente faz para você. Voltamos nos nossos comerciais e ao meu lado, Elinei Reis, empresário da ERS Engenharia Limitada. Elinei, nós estávamos conversando justamente sobre o quê? Sobre a facilidade que existe em ter um sistema elétrico fotovoltaico. E nós estávamos conversando sobre os benefícios de ter uma aquisição de um produto de qualidade com um profissional técnico habilitado e responsável. E nós estávamos prevenindo você, internauta, telespectador e ouvinte, da periculosidade que há em instalar um produto sem as notificações e as especificações técnicas e o principal, sem um responsável técnico qualificado e habilitado. Elinei, eu gostaria que você retornasse à sua conclusão, porque no primeiro bloco nós conversamos sobre justamente essas coisas e gostaria que você concluísse. Então, aí a partir do momento que o cliente troca o medidor, aí já começa a funcionar o sistema dele, que é um medidor bidirecional, que é aquilo que você estava perguntando. Como é que faz à noite? Então, durante o dia, geralmente a família o pessoal está trabalhando, os filhos estão na escola. Então, durante o dia, a geração está sendo alta e o consumo está sendo baixo. A partir daí, o excedente do consumo é jogado na rede. Então, o relógio... É como se o governo, ele de uma certa forma pegasse emprestado ou ele comprasse de você essa energia? De uma certa forma é como se você tiver... Né, porque não é a venda de energia, né? De uma certa forma, quando você está acumulando energia, joga para o sistema para liberar para... Entendi. Para não ficar aquela energia ociosa, uma sobrecarga de energia, até não gerar uma sobrecarga no sistema e até, de uma certa forma, queimar eletrodomésticos. É isso? Na verdade, tem que ter não tem um armazenamento, entendi. Então ele joga disponibiliza. Ele tem que jogar fora aquela energia.
né? Ele tem que jogar fora daquela energia, porque geralmente tem que ser um novo ciclo, porque o Sol, ele bate todo dia, não tem como. Sim. E a placa, de uma certa forma, ela vai fazer a função dela de captar energia. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas das vezes as pessoas pensam de uma forma errada. Elas pensam assim, não, eu não vou colocar a energia porque ela vai economizar, mas eu vou estar trabalhando para o governo. Não, não é isso. Essa energia precisa sair da captação e da bateria, porque quanto mais energia você tiver, mais você vai gerar sobrecarga no seu sistema. Ou seja, é como se fosse um rio. Aquela água tem que passar, tem que ser uma água renovada. Essa energia ela vai estar jogando no sistema, disponibilizando para outros usuários. É como se estivesse entrando mais uma hidrelétrica, uma termoelétrica. Ele joga no sistema, disponibiliza para outros usuários. Então você está disponibilizando aquela energia que você não está... Só que não é de graça, está sendo registrado no teu medidor. Entendi. Ou seja, você está tendo um benefício aí, entendeu? Porque muitas das pessoas, às vezes, não querem ter a energia porque, de uma maneira equivocada ou errônea, os veículos de comunicação, ou seja, nós, de uma maneira desconhecida, nós emitimos uma informação que às vezes não é justamente aquela. E a pessoa fica naquela dúvida se vai ter aquele equipamento, aquele bem ou aquela prestação de serviço ou não. Então, aí continuando o raciocínio, aí durante o dia gerou energia, jogou na rede, o medidor registrou o quanto que você gerou. Chegou à noite, não tem sol. Então, o que você vai fazer? Vai consumir a energia da companhia de eletricidade. Então, o medidor já vai estar registrando tanto que você está puxando da rede. No final do mês, faz a compensação de quanto você gerou e de quanto que você consumiu. O cálculo que você faz na hora de fazer a instalação para o cliente é para zerar a conta do cliente. Entendi. No caso, é feito um cálculo. Não é tirado da cabeça. Eu vou botar 10 placas, vou botar 5 placas, vou botar só 3 placas e tá bom. Não. É feito um cálculo de quantos watts, né? Quanto é o seu consumo. Ou seja, é feita uma métrica. Ou seja, você estuda, você faz um apanhado de todas aqueles consumos para gerar a informação de quanto que ele precisa, é feito um cálculo? A gente faz o cálculo anual. A gente pega a conta do cliente e na conta do cliente já tem essa informação. Já está no mês que você consumiu quilowatts, janeiro, fevereiro, março. Então a gente soma aquilo ali e faz a média anual. Porque vai ter meses que você vai consumir mais, vai ter meses que você vai consumir menos, vai ter meses que a geração vai ser menor por causa da radiação solar, né, nublado e tal. E vai ter meses que verão vai gerar mais. É tudo na vida, né? Tem meses que você tem maior fluxo, menor fluxo. Por exemplo, no inverno você vai usar muito mais o chuveiro, tá? Você usa ferro de passar roupas, você usa mais luz, por quê? Há um estudo que mostra que o maior consumo de energia nas nossas casas da luz, no caso, de chuveiro, ferro de passar roupa, máquina de lavar roupa e geladeira. Sim. Então, geralmente, é feito um cálculo e aquelas placas que estão ali são as placas necessárias para ter aquele consumo. Então, você faz o cálculo anual e nos meses que você gastar menos, você vai ter um crédito. Esse crédito, depois da... Isso é muito importante você falar. Tinha a resolução 482 que te dava direito a 3 anos. Hoje foi reformulada que a resolução e hoje você consegue acumular esses créditos por 5 anos. 5 anos? 5 anos. Então, hoje, esse mês eu consegui crédito. Por verão, eu vou puxar dos meus créditos. Mas se mesmo assim eu continuar acumulando crédito, eu tenho 5 anos para poder gastar aqueles créditos. Ou seja, um bônus, igual um celular. Você tem ali aqueles bônus ali, e aqueles bônus estão ali acumulados justamente para você utilizar seu recurso. Ou seja, você não sai perdendo, tá? O que eu quero dizer para você aqui, eu quero que você entenda é o seguinte, que existe uma grande vantagem em ter este tipo de energia. Elinei, eu quero te fazer uma outra pergunta que justamente as pessoas têm e as pessoas não conseguem compreender. Esses recursos advindos do Sol, tá? E essas placas que estão instaladas nos tetos, elas têm um tempo de vida útil.
essas placas, porque o sol bate ali, né, em cima daquelas placas. Qual o tempo de vida útil e a assistência técnica? Então, vamos lá. De acordo com o fabricante ele nos dá a garantia de 25 anos para a eficiência do sistema, a eficiência da placa. Então, a placa hoje está gerando lá 100%, o fabricante te garante que daqui a 25 anos ela vai perder 20% daquela geração. Ou seja, não é o Elinei que está dizendo, é o fabricante, Sim. a pessoa que fabricou aquela placa. Então ela vai estar gerando, né, até 80% daquilo que ela foi projetada. Só que aí os materiais, sol, chuva, né, quando vai se degradando. Ou seja, mas você utiliza equipamentos e materiais de qualidade. Qualidade. Né? Porque assim, se ele está falando isso, gente, isso é muito importante, porque tem muita gente que gosta de omitir essa informação justamente porque para prestar um serviço de qualidade, mas o material, né, não é de tão boa qualidade assim. E o Elinei justamente está expondo isso para você. Ele está dizendo isso para você. Olha, os nossos materiais são materiais de altíssima qualidade. Porque se ele não quisesse ter a qualidade na prestação de serviço, ele nunca ia falar essa informação para você. E foi importante você falar isso. Eu teve até um cliente que questionou, rapaz, mas essa estrutura que vai fixar o painel, aqui que é a nossa região, a Marizia, porque você fala que é 25 anos a placa, mas e essa estrutura aí? Então, essa estrutura também é um aço inox, entendeu? 304, é um aço de qualidade. O fabricante do material do aço, ele dá 12 anos de garantia na estrutura. Então, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que tem instalado o sistema aí, chega na serralheria, me dá aí, faz uma barra de ferro assim, assado. Não façam isso, gente. Inclusive, estão querendo botar uma resolução para poder normatizar esse tipo de coisa. Ou seja, existe um termo técnico, uma norma técnica que precisa ser seguida e orientada por um profissional responsável. Porque eu digo para você o que eu digo sempre para as pessoas, que tem horas que o barato sai caro. Sim. Então, se você quiser um serviço de qualidade, você precisa investir. Gente, vamos parar com esse termo de gastar. Não, a gente só gasta aquilo que a gente não dá valor. Nós precisamos dar valor na prestação de serviço e nos produtos de Macaé, porque realmente Macaé tem prestadores de serviço de qualidade. Existem produtos de qualidade e nós estamos justamente aqui para informar vocês sobre uma prestação de serviço, sobre uma prestação de serviço que enfatiza a qualidade. Outra coisa que eu gostaria de também informar, porque tem gente que pergunta para mim assim, eu tenho 2 ou 3 residências. Eu posso instalar, como é que eu faço assim? Eu tenho que instalar nas 3 residências? Então, é uma dúvida que o pessoal tem. É o seguinte, se você tem 2 ou 3 residências, você pode instalar em uma residência a quantidade de placa necessária para compensar nas outras casas. Entendi. Então, porém, né, é exigido que a conta de luz das outras residências esteja no mesmo CPF. Ou seja, o mesmo titular. Por exemplo, ele está alugando, ele tem um conjunto habitacional, né? Ele tem um prédio que é todo dele, ele aluga, então ele pode instalar naquele local, ou por exemplo, se ele tem um conjunto habitacional, ele pode instalar no local em vários locais terem pontos. É isso, mais ou menos? É tipo assim... Explica melhor para a gente entender. Você tem a casa aqui, agora eu tenho a casa de praia. Entendi. Em outro local? Em outro local. Pode ser em outra cidade, ou tem que ser na mesma cidade? Não, pode ser em outra cidade, porém que a mesma companhia elétrica atenda aquela casa. Mas no caso, essa energia elétrica, ela passada por fio, como que essa energia elétrica vai migrar para outra casa de outra cidade? É isso que os nossos internautas, ouvintes e telespectadores precisam entender. Quando eu falo da mesma... Que isso é muito importante. Da mesma concessão da companhia, vamos supor, passou da Ponte Rio Niterói para cá, é da Enel. Passou da Ponte Rio Niterói para lá, é Light. Então, se uma pessoa tem a casa no Rio e outra pessoa tem aqui, não pode, porque são companhias diferentes. Agora, eu tenho a casa em Niterói, eu tenho a casa aqui em Campos, posso fazer. Olha, você está falando uma coisa interessante, até porque os nossos ouvintes e telespectadores internautas que estão ouvindo isso, podem aproveitar essa ocasião justamente para otimizar seus recursos, que são justamente o quê? Que são casas onde existem idosos.
Porque tem muita casa em Rio das Ostras, na região dos lagos, que tem idosos e os seus filhos moram nos locais onde há a cobertura da concessionária. Isso pode ser usado? Pode ser usado. Não é passado de um fio daqui para lá, é tudo compensação. Ou seja, tem que ser um engenheiro mesmo habilitado para falar, que você está dando uma introdução, mas pode falar. Então, gerei aqui na minha casa. O medidor registrou a minha geração excedente. Disponibilizou para o sistema elétrico. Entendi. Aí, no final do mês, vai vir a conta lá dizendo, ó, a casa aqui do Daniel consumiu 200, mas gerou 700. Tem 500 a mais, mas ele quer também compensar na casa dele, que fica na região dos lagos. Então vão compensar lá, pega a unidade dele lá, compensa tanto. Entendi. E vai, não é passa um fio daqui, não. Entendi. Mas para a gente entender, para simplificar, é como se fosse um pacote de internet, né? Familiar. Por exemplo, a pessoa contrata um pacote de internet, ela tem 3 GB para fulano, 4 GB para ciclano, são 12 GB, né? Ah, eu quero 3 GB para a mãe, 5 GB para o pai, 3 GB para a tia, para formar aquele pacote. É isso, mais ou menos? Para a gente entender um raciocínio lógico. Justamente isso. Porém, que seja do mesmo... Da mesma abrangência, ou seja, da mesma concessionária, da mesma companhia. E o mesmo CPF do titular, que tem que ser... As casas tem que estar no mesmo nome. Ou seja, só para a gente sintetizar, o mesmo CPF, tá? A mesma titularidade e o mais importante, a mesma companhia. Ele gostaria de agradecer mais uma vez pela sua vinda aqui no programa, porque realmente é muito importante. Eu gostaria que você desse as suas considerações finais, os seus telefones de contato, seu WhatsApp e aonde as pessoas podem te encontrar caso tenha um escritório físico. Eu agradeço aqui a oportunidade, né, para a gente estar esclarecendo. Tem muito mais coisa que a gente poderia estar falando, mas o tempo é curto para a gente falar de tudo, né? Tem muita coisa. Mas eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, que é o 22 99815 5194. As pessoas podem entrar em contato para tirar dúvida, né? Para a gente estar se conhecendo, para a gente estar visitando, porque é muito importante essa aproximação do cliente, né? Isso, esse feedback, entendeu? Então, a venda já acontece o relacionamento, no caso, acontece a partir do WhatsApp. Você pode entrar pelo WhatsApp e conversar pelo Elinei. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu espero você aqui na Interior TV todas as terças-feiras, às 20h30. Até! Interior TV. A gente faz pra você.